Nessa aula, vamos olhar para o segundo ponto do nosso protocolo, que fala da aceitação da ansiedade. Não basta apenas nós reconhecermos quando estamos ansiosos. Nós também precisamos aceitar que a ansiedade está presente ao invés de tentar varrê-la para debaixo do tapete. Porque esse varrer para debaixo do tapete não vai resolver a situação e um dia a sujeira que está ali vai acabar aparecendo. A resistência é o conflito que ocorre quando achamos que a nossa experiência no momento deveria ser diferente do que é. O que resistimos persiste. A não aceitação de uma experiência faz com que ela tenha impactos ainda piores sobre nós. Então, quanto mais eu brigo com a ansiedade, quanto mais eu quero que ela desapareça, que ela suma, talvez eu esteja piorando o processo. Se eu não aceito que a ansiedade, primeiro, que ela faz parte da vida, segundo, que é normal que eu sinta ela, e terceiro, que ela está aqui e eu preciso lidar com ela, essas verdades, quanto mais eu brigar com esses fatos, mais eu vou tá dando murro em ponta de faca. E aí, eu trago aqui uma equação do sofrimento que é trabalhada por Christopher Germer e a Christine Neff no seu livro sobre autocompaixão, em que eles falam que o sofrimento pode ser entendido como a dor mais a resistência. A dor é uma reação que nós temos por N motivos, né? Que é uma comunicação de que algo não vai bem. Se eu encosto no meu fogão, sinto dor, eu me afasto, né? Essa dor vai me fazer me movimentar para fora do fogão. Agora, se eu não dou atenção para essa dor, claro que aqui a gente está falando de uma coisa que é automática, mas vamos fazer de conta que eu não tivesse esse reflexo de retirar a mão e eu ficasse resistindo ali com a minha mão no fogão, eu ia ter queimaduras muito piores. E aí a gente está falando do sofrimento. Temos a capacidade de recontar o que fomos, temos a liberdade de reinventar as palavras que nos nomeiam. A ansiedade é uma parte nossa, jamais o todo. Eu trago essa reflexão do Alexandre Amaral Coimbra justamente para que nós tenhamos esse olhar de que a ansiedade não nos define. Lembrem da diferença do estar ansioso e do ser ansioso. E aí, reconhecer que a ansiedade faz parte da nossa vida diária vai tornar esse processo de dar o passo além do entendimento de quais são os sintomas, esse reconhecimento, mas que eu consiga também dar esse passo de aceitar, vai fazer toda a diferença para que eu reconte a minha história e a minha relação com ela. Como nós vimos nos sintomas comportamentais, nós temos às vezes algumas atitudes que buscam a evitação, ou seja, qualquer coisa que você faz ou não faz para tentar evitar a ansiedade, e esse movimento de evitação acaba sendo problemático porque torna a ansiedade um problema mais persistente, e nós podemos citar a procrastinação como uma das formas mais comuns de evitação comportamental. Então, eu tenho que ter uma conversa muito difícil com o meu chefe e eu vou adiando esse momento e vou ficando mais e mais ansiosa porque esse momento nunca chega e eu vou evitando e o problema continua e não tem uma resolutividade. Então, percebam que a evitação acaba gerando esse efeito reverso de alimentar ainda mais a ansiedade porque eu não enfrento aquilo que eu precisaria enfrentar. Então, essa tarefa me deixa ansiosa, e aí vem uma série de pensamentos. Essa tarefa me deixa ansiosa, eu tenho medo de falhar, eu quero que saia tudo perfeito, depois eu faço quando eu estiver mais inspirada, agora não é uma boa hora, amanhã quem sabe, né? E aí a gente vai arrastando, e esse processo acaba nos machucando muito mais do que realmente nos ajudando. Ele acaba gerando o sofrimento, porque eu tenho uma dor, eu tenho um problema, mas eu estou resistindo ao processo de parar a minha vida um pouquinho para olhar para essa dor, para tomar as ações que eu preciso tomar. Enfim, a procrastinação tem muito esse aspecto. Outra coisa que eu trago aqui é a ruminação.
pensamentos desagradáveis, contínuos e repetitivos, como preocupações, memórias difíceis, medos, que ficamos horas e horas ruminando, como essa vaca aqui, né? Fica ali ruminando, por isso que a gente fala em ruminação mental. A gente fica se preocupando e pensando e não sai do lugar, e ela nos deixa ainda mais ansiosos também e mais paralisados. Então, por exemplo, eu pego uma preocupação muito intensa sobre algo que eu não tenho controle. Eu quero, por exemplo, que não chova no meu casamento, né? Tô planejando uma festa e tudo mais, e aí eu fico ruminando, não pode chover, não pode chover, não pode chover, não pode chover, não pode chover. E vai que no dia chove e eu não pensei num plano alternativo para resolver esse problema, né? Para pensar o que poderia ser feito caso chovesse. Então vejam que a ruminação ela não necessariamente é produtiva, ela fica ali incomodando e não nos sai. E a gente não sai do modo de preocupação e vai para uma resolutividade. A gente só fica ali no sofrimento. E aí o que pode acontecer também? Eu fico ruminando sobre a própria ansiedade. Então eu não queria estar ansiosa. Por que eu sou tão ansiosa? Essa ansiedade precisa sumir e tudo mais. Blá, blá, blá. E aí, resultado? Mais ansiedade para minha vida. Desenhando aqui um pouco como que é esse processo louco que acontece na nossa cabeça, a gente tem um estado de ansiedade e eu quero que a ansiedade desapareça, eu não quero estar ansiosa, só que a ansiedade já está aqui. O que ela pode estar tentando me mostrar? É esse movimento que a gente precisa fazer. Todo mundo sente ansiedade e ela é desconfortável, mas eu posso respirar fundo, recorrer a estratégias saudáveis que tenho para lidar com ela. E aí a gente vai ter um momento para explorar essas estratégias saudáveis e nos fortalecer para sair desse estado de negação da ansiedade que só deixa o ciclo ainda mais complicado.